Aí, vem cá. Antes da gente começar esse vídeo aqui, deixa eu te colocar pra pensar um pouco. Tanto eu que tô gravando esse vídeo, quanto tu que tá assistindo e qualquer outra pessoa só tem as mesmas 24 horas no nosso dia. E como o Steve Jobs já falava, a grande chave para o sucesso é a nossa capacidade de otimizar essas 24 horas, eliminando tudo que é ruído dela e tudo que nos desfoca para focar no que realmente é efetivo. E aí, com base nisso, o que eu quero falar nesse vídeo aqui é como que eu tenho pegado as minhas demandas que me trazem efetividade, que são boas para mim, e utilizado ferramentas como o IA para tornar a entrega delas ainda mais rápida. Se tu tem curiosidade de entender como que isso funciona, assiste esse vídeo até o final, porque a gente vai falar sobre tudo isso aqui, beleza? Vamos lá. Meu nome é Sá, e se tu não me conhece ainda, eu já faço parte da área de tecnologia há um pouquinho mais de 6 anos. E nesses 6 anos, eu já tive a oportunidade de trabalhar em alguns lugares diferentes na área de tecnologia. Majoritariamente, até hoje, eu sou um desenvolvedor. Mas além de desenvolvimento, cara, eu já passei por áreas de design, de discovery, áreas de negócio e alguns outros lugares. E justamente por passar nesses lugares, eu consigo enxergar que hoje as ferramentas com inteligência artificial aceleram muito a área de tecnologia. Só que nem sempre a gente está utilizando elas. E talvez tu nem conheça algumas que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então o foco desse vídeo é como que eu tenho utilizado ferramentas com inteligência artificial para acelerar o meu dia a dia e me tornar mais efetivo. Só que para falar sobre isso, eu quero dividir esse vídeo em 3 etapas diferentes. Ou melhor, 3 pontos de vista diferentes. Como que eu, sendo um desenvolvedor, tenho utilizado ferramentas com IA para me ajudar a escrever código mais rápido. Como que eu, na visão de negócio, tenho utilizado as ferramentas com IA para validar os meus produtos mais rápido e criar uma primeira versão sobre ele. E para fechar com chave de ouro, como que na visão de design, ou melhor, também como área de negócio, eu consigo utilizar ferramentas que criam uma primeira versão do design, protótipo, layout, para conseguir passar a minha ideia para algo visível, beleza? Então, basicamente, o que a gente vai falar nesse vídeo, esses 3 pontos de vista, eles se complementam, mas talvez tu queira filtrar algum momento desse vídeo específico para o teu caso de uso, para o teu caso, beleza? E se quiser, tá tudo bem, mas se não quiser também, assiste tudo até o final. Sem mais delongas, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre quais produtos com IA eu tenho utilizado para acelerar o meu desenvolvimento no dia a dia. E cara, primeira coisa, antes da gente entrar nesse tópico aqui. Hoje no mercado, a gente tem vários produtos que fazem a mesma coisa quando a gente fala de escrever código. Só de cabeça aqui, ó. GitHub Copilot, Cursor, Klein, ferramentas da Google, ferramentas da Amazon, como a Amazon Q. E mais uma que a gente tem aí. E aí eu não sei tu, mas eu no começo fiquei muito perdido de quais ferramentas eram mais efetivas para eu utilizar para me ajudar a escrever código. Porque antes até do boom da IA, a gente já tinha outras ferramentas que fazia isso. Só que cá entre nós, agora existem ferramentas muito poderosas, na minha opinião, que têm acelerado muito o meu trabalho. Vamos falar sobre elas. 2 delas que eu quero ressaltar aqui. 2 delas que eu tenho utilizado no meu dia a dia e que tu não é obrigado a utilizar as 2, mas que tem me acelerado muito. A primeira delas que saiu e que é um fork de uma ferramenta que eu já utilizava e é por isso que me ajuda tanto. Cursor. Cursor ele é uma IDE e é um fork do VS Code, que é a IDE que eu já utilizava para codar. E cara, o Cursor ele é uma ferramenta que ele utiliza a IA generativa na própria IDE para escrever o código para ti em alguns aspectos diferentes. Como assim? O Cursor, além dele ter uma parte de chat, onde tu consegue pedir algumas coisas para ele vai escrevendo aquilo ali dentro do teu código, ele tem um autocomplete muito efetivo, na minha opinião. Um dos melhores que eu já tive. Ou seja, enquanto eu escrevo ali, o autocomplete dele vai me dando as melhores soluções, não só para resolver problema, mas de componentes que eu tô criando e por aí vai. Ou seja, se tu nunca utilizou o Cursor ele tem uma versão freemium, tu não precisa pagar por ela para testar, e eu te recomendo muito que tu teste, porque isso tem acelerado muito o meu dia a dia para resolver problemas e para implementar novas funcionalidades, beleza? Depois que tu estoura essa versão freemium, aí tu pode comprar ela. Eu não vou falar especificamente sobre pricing aqui, porque eu posso errar, eu não sei todos de cabeça, mas o importante é tu entender que ela tem uma versão freemium e eu te recomendo testar o Cursor. Além do Cursor, tem outro cara que eu tenho utilizado muito nos últimos dias e que eu tenho que trazer para cá. Esse cara se chama Cloud Code. Deixa eu te dar um conselho aqui. As ferramentas da Anthropic, ou melhor, os modelos da Anthropic para escrever código, eles são muito bons e muito efetivos, na minha opinião. Cara, eles não só a capacidade deles de resolver problemas e resolver bugs, mas a capacidade dele de melhorar o teu código são muito boas. E a Anthropic tem diversos modelos para escrever código. Modelos mais caros, como Opus, modelos mais baratos, como o próprio Cloud. Entre tantos modelos, a Cloud ela lançou uma versão para utilizar os seus modelos diretamente na tua máquina para fazer tarefas que envolvem desenvolvimento. E esse cara se chama Cloud Code. Como o Cloud Code funciona? Ele integra ao teu terminal, ou seja, tu instala ele com npm install-g e tu digita Cloud e ele já inicia ali. E o ponto negativo desse produto é que ele só está disponível na versão paga, ou seja, ou tu coloca créditos na Anthropic para tu utilizar, que eu não te recomendo porque sai muito mais caro, ou tu pega um plano da Cloud para utilizar. Os planos da Cloud, eu acho que hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ele fica mais ou menos $17 o plano Pro, que já dá para fazer bastante coisa. Com o Cloud instalado na tua máquina, com esse carinha, tu pode fazer diversas coisas, conectar ele a servidores MCP e tudo mais. Mas vamos focar em código. Quando tu instala ele na tua máquina, tu vai agora solicitar com ele através de prompts, ou seja, o que tu escreve
escreve ali, tu ele tá para fazer tarefas no teu código e, cara, ele tem uma capacidade de contextualizar o modelo muito boa, beleza? E através dessa capacidade dele de contextualizar o modelo, ele consegue ser muito efetivo. Então, as duas recomendações para a gente iniciar esse vídeo de maneira muito rápida e muito assertiva para a área de desenvolvimento e que tem acelerado muito o meu dia a dia são utilizar o Cursor para desenvolver, porque ele é muito bom nos autocompletes e também em escrever código, mas além de utilizar o Cursor, eu tenho utilizado muito o Cloud Code dentro do meu terminal para solicitar algumas tarefas, porque ele é bem efetivo em relação a isso. Dicas que eu te dou de uso aqui logo de cara: fazer commits no GitHub, criar descrições para pull requests são muito boas, implementar novas funcionalidades, corrigir tipos e até implementar tipagens no teu código, tudo isso eles são muito efetivos, então eu te aconselho a testar essas funcionalidades, beleza? E isso era a parte 1 do vídeo que era falar sobre como que essas ferramentas de IA têm me ajudado a escrever código no meu dia a dia e ajudado de verdade. Agora vamos para a parte 2. Cara, mais do que escrever código, nem só disso a área de tecnologia é feita, nem só disso o homem é construído e os produtos também não. Mais que escrever código, a gente precisa constantemente na área de tecnologia validar a viabilidade de novos produtos. Como que a gente valida a viabilidade de novos produtos sem utilizar a IA e sem utilizar essa maneira que eu vou falar aqui? A gente faz discoveries com o nosso cliente. Ou seja, o que é o processo de discovery? Cara, eu não vou conseguir falar sobre o processo de discovery inteiro aqui porque ele é extremamente complexo, tem muitas maneiras de fazer discovery, que é descobrir a viabilidade de um produto, de uma funcionalidade, mas vamos simplificar isso aqui e generalizar. Discovery é tu lançar formulários e lançar funcionalidades e capturar o feedback desses clientes ou desses teus possíveis clientes para entender se aquele produto ele é bom ou se aquela funcionalidade vale a pena ser lançada no teu produto. Isso é o Discovery. E me perdoem, galera da área de design que faz Discovery por ser tão generalista aqui, mas além do que lançar esses formulários e viabilizar essas funcionalidades, uma maneira muito boa que a gente tem de fazer hoje e entender a viabilidade de um produto é criar uma primeira versão deles. Quando a gente não tinha ferramenta de IA, isso era totalmente inviável. Alocar um desenvolvedor para criar uma primeira versão de um produto, porque isso ia demorar semanas e semanas, só para entender se ele é viável. Mas hoje nós temos muitas ferramentas de Vibe Coding. Tu não conhece ainda uma ferramenta de Vibe Coding? São ferramentas que tu consegue através de um prompt, ou seja, tu consegue escrever o que tu precisa e ela vai transformar aquilo ali para código bruto, mas para código que pode ser melhorado no futuro pela tua equipe técnica. E ela vai te cuspir um produto que já dá para ser utilizado, que já dá para ser validado. Mas observa bem, eu falo validado porque a criação de um produto que vai ser utilizado por um público, ela é muito mais complexa. A gente envolve validações de segurança, validações de escalabilidade e por aí vai. Ou seja, criar um software de ponta a ponta utilizando Vibe Code e soltar para o teu público é muito arriscado. Tu tem muitos pontos ainda que a IA erra e que precisa de um olhar humano para validar se aquilo ali está fazendo sentido. Ou seja, essas ferramentas de Vibe Coding, elas são muito boas em criar uma primeira versão de um produto, validar com o teu público, ou seja, sanar ali uma dorzinha mais simples e depois passar aquela primeira versão para uma equipe técnica. Olha como as coisas se conectam. Eu crio com IA, depois eu passo para uma equipe técnica que vai utilizar a IA como um aperfeiçoamento para escrever o código e melhorar o produto que tu criou na ferramenta de Vibe Coding. Então, o fluxo de criar um novo produto, ele muda um pouco, ele é aperfeiçoado, mas é muito acelerado. E dessas ferramentas que eu tô falando aqui de Vibe Coding, eu ainda não falei o nome delas. Umas dicas que eu te dou aqui, se tu gostou de tudo isso que eu falei, dá uma testada em duas ferramentas específicas, Lovable e Base44. As duas ferramentas, elas são extremamente semelhantes, elas têm precificações diferentes, mas ambas têm uma versão freemium, ou seja, tu consegue usar, testar e aí sim pagar por aquelas ferramentas, se quiser utilizar mais e mais e mais, beleza? Essas duas ferramentas, elas são aceleradores na criação de uma primeira versão de um produto, e elas são muito boas em criar interface, criar uma primeira versão do código e por aí vai. Ou seja, aqui a gente conclui com chave de ouro a segunda etapa desse vídeo, que é como criar uma primeira versão desse produto e validar as suas ideias utilizando IA generativa. Para fechar com chave de ouro, eu quero te falar o seguinte: além de escrever código na criação de um produto do zero, além de criar a primeira versão dele, uma coisa que tu vai precisar fazer, sem sombra de dúvidas, é enxergar o teu produto antes de gastar essa energia. E quando eu falo enxergar, a gente tá com uma ideia no fundo da nossa cabeça e a gente quer que essa ideia se torne real. Mas pra gente tornar essa ideia real, anteriormente, o que a gente fazia? A gente pegava uma folha de papel e começava a desenhar nessa folha de papel o que estava na nossa cabeça. Ou pagava um design para criar um protótipo e por aí vai. Mas enxerga que até para a gente dar o próximo passo de buscar um design para criar um protótipo, se a gente já tem uma primeira versão desse produto pré-construída, nem que seja um wireframe, que é uma versão mais simples, de baixa fidelidade, para passar para o nosso design, a gente acelera ainda mais a passagem de conhecimento e torna ainda mais efetiva o uso e o tempo daquele design que vai dar vida para o nosso produto. Então, uma próxima ferramenta que eu quero falar aqui, ela se chama UX Pilot. UX Pilot é uma ferramenta que ela utiliza IA generativa e também prompts para criar a primeira versão de interfaces. Ela tanto cria o wireframe, quanto ela também cria um protótipo de um pouquinho maior fidelidade. E aí, de novo,
Nesse vídeo aqui, nenhuma ferramenta substitui a capacidade humana, mas acelera ela. Ou seja, ela cria a primeira versão, mas ela ainda vai cometer erros. Os botões não vão estar no melhor lugar e tão pouco vão garantir acessibilidade, garantir patterns e por aí vai. É por isso que é tão importante a gente ter sim um olhar humano, um olhar de um design para corrigir aquele layout e para melhorar ele. Mas quando a gente já tem uma primeira versão, a gente consegue contextualizar o design muito melhor do que se a gente só bater um papo com ele em uma ligação, beleza? Ou seja, fechando essa ronda com chave de ouro, o UX Pilot é uma ferramenta muito boa para criar as primeiras versões de design, layout, protótipo e por aí vai. Lovable e Base 44 são ferramentas muito boas para criarem as primeiras versões de produtos e acelerar um pouquinho mais o processo de desenvolvimento e de validação com o teu público. E mais do que essas duas, ferramentas como Cursor, Cloud Code e algumas outras aí, mas principalmente essas duas, na minha opinião, são ferramentas muito boas para te ajudar, como dev, a escrever código um pouco mais rápido no teu dia a dia e ser mais efetivo nas tuas 24 horas, beleza? Enfim, eu espero que tenham gostado muito desse vídeo. Eu abordei aqui os principais temas que eu queria abordar e conectei três etapas diferentes em criar um produto do zero, utilizando IA generativa. Porque na minha visão, a criação de um produto ela tem mudado de uns tempos para cá e tem mudado de maneira boa, porque a gente tem conseguido tornar mais rápido isso, beleza? Se tu tem alguma dúvida ou tem ideia de outros produtos, fica à vontade para jogar aqui no comentário, para me chamar, para conversar sobre isso aí. Eu tô disponível, mas aqui a gente foi muito efetivo. Tamo junto e até o próximo papo. Valeu!